Fala galera, na aula de hoje nós vamos trabalhar comparação de frações. Nessa aula nós vamos ver comparações de frações com denominadores iguais, com numeradores iguais e com numeradores e denominadores diferentes. Meu nome é Fernando Lima, sou professor de Matemática e Finanças. Sejam muito bem-vindos à aula. Então vamos lá, começando aqui, comparação de frações. O que a gente vai começar a ver primeiro? Frações com denominadores iguais. Para quem não lembra o que é numerador e denominador, volta lá na primeira aula de frações que vocês vão ver lá quando eu estou explicando o que é numerador e denominador. Mas a gente vai aproveitar e dar uma revisada nisso aqui enquanto a gente estiver trabalhando com esse conteúdo também. Então vamos lá, frações com denominadores iguais. A gente vai começar aqui utilizando um exemplo e a gente vai resolver ele para a gente poder comparar essas situações aí. Então olha só, Tatiana promoveu uma campanha para arrecadar alimentos e doá-los a alguma instituição de apoio social. No fim da campanha, ela contabilizou 2/13 de doações. 2/13 das doações foram de pacotes de feijão. Eu vou logo destacar isso aqui, ó. 2/13 foi de feijão. E os 5/13 aqui das doações foram de pacotes de arroz. Então, 2/13 feijão, 5/13 arroz. Olha o que diz a pergunta. Qual dos dois alimentos foi doado em maior quantidade? Então, observa aqui, eu tenho duas frações para fazer comparação. Foi o que eu fiz. Fiz a representação em barras aqui. Lembrando que se você vai utilizar barras para comparar, você tem que fazer as duas barras do mesmo tamanho. E aí você vai dividir aqui em partes iguais a figura que você tem. Em quantas partes iguais? A quantidade que estiver mandando no denominador da fração. Só que nos dois casos aqui, a fração tem denominador 13. Por quê? Porque eu estou trabalhando com uma situação de denominadores iguais. Então fica mais fácil porque eu vou dividir na mesma quantidade de partes. As duas barras estão divididas em 12 partes, tá? O que eu vou fazer? Vou pegar 2/13 aqui, que vai ser a primeira que a gente vai representar. 2/13, uma figura dividida em 13 partes. Eu tenho duas partes aqui consideradas. Então, seriam essas duas aqui. E aí, a de baixo, eu vou fazer 5/13. 5/13. Olha só, 5/13 é uma figura dividida em 13 partes. 5 estão sendo consideradas. Então, tem aqui 1, 2, 3, 4, 5. A questão quer saber aqui, ó, qual dos dois alimentos foi doado em maior quantidade. Só olhando para a barra, a gente já vê que a barra de baixo ela tem uma maior quantidade, 5/13. O que isso garante para a gente, então? Que na comparação desses dois aqui, ó, 5/13 vai ser maior do que 2/13. Qual é a referência que eu tenho? Toda vez que tu tem aqui, olha, denominadores iguais, o maior valor vai ser aquele que tiver maior numerador. Aqui fica bem tranquilo. Então, eu vou só agora responder a questão, porque a questão quer saber, ó, qual dos dois alimentos foi doado em maior quantidade. Como é a de 5/13 que foi doado em maior quantidade, 5/13 é o de arroz, tá? Então, a resposta aqui seria arroz. E aí a gente encerra o primeiro exemplo e a situação que vai representar frações com denominadores iguais. Vamos para o próximo. Frações com denominadores diferentes. A gente vai começar pelo exemplo, a gente vai resolver esse exemplo para a gente identificar como é que fica. Olha só. Camila, Fernando, Luiz, Diana, Marcelo e Gabriela receberam uma folha de papel avulsa cada um. Usando apenas o lápis de cor vermelho, cada um deles pintou sua folha da seguinte maneira. Então, coloquei aqui de que cada maneira cada um pintou. Olha só. Camila pintou um meio da folha, metade, né? Fernando pintou um terço da folha, Luiz pintou um quarto, Diana pintou um sexto, Marcelo pintou um oitavo, Gabriela pintou um 12º da folha dela. Aí a pergunta, olha só, qual deles pintou uma parte maior da folha? Olha só, agora a situação que eu tenho são numeradores iguais. Observa que o numerador é o mesmo neles, em todas as frações. O que muda é o denominador. Então, como é que a gente faz para comparar isso aqui, tratando com barras, por exemplo? Eu preciso fazer todas as barras do mesmo tamanho. Então, eu fiz uma barra para cada um aqui. E quando você vai dividir essa barra, você tem que dividir em partes iguais, dependendo da quantidade que a fração estiver indicando. Lembra que a quantidade de partes na qual eu vou dividir é o valor de baixo, o denominador. Então, olha só. Na primeira fração, o denominador é 2. Então, eu dividi em duas partes iguais. Tá? Na segunda fração, o denominador é 3. Então, eu dividi em 3 partes iguais. Na próxima, 4. Então, eu dividi em 4 partes iguais. Eu tenho que partir do princípio, lembrando que as barras têm que ser de mesmo tamanho. Na próxima, o denominador é 6, foi dividido em 6 partes iguais. Depois, o denominador é 8, dividido em 8 partes iguais. E a última, o denominador é 12, dividido em 12 partes iguais. Agora, a gente vai verificar aqui quantas partes estão sendo consideradas em cada um deles. Olha só. Na primeira fração, é uma só das duas partes que está sendo considerada. Então, eu vou destacar aqui, ó, ou seja, só uma parte. Na
Próxima fração também é só uma parte. Então, tá aqui, ó. Isso aqui representa um terço. Então, a primeira é um meio, a segunda é um terço, um quarto é só uma parte das 4, um sexto é só uma parte das 6, um oitavo é só uma parte das 8, um dozeavos só uma parte das 12 que tem. Olha só, quando a gente olha para a barra, já fica muito fácil da gente identificar qual vai ser o maior. Olha, qual deles pintou uma parte maior da folha. Quem pintou uma parte maior da folha vai ser aqui, ó, quem pintou metade. No caso aqui, é o da Camila. Metade, ela pintou metade da folha, então foi ela que pintou a parte maior. Se eu fosse colocar em ordem, metade, ele é maior do que um terço. Olha só, que a gente já vê que um terço já é um pouco menor. Mas um terço também, ele é maior do que um quarto. Um quarto já é um pouco menorzinho. Então, um terço é maior do que um quarto. Um quarto, ele vai ser maior do que um sexto. Ó, que a gente vê que um sexto já é um pouco menor do que um sexto. Um sexto é maior do que um oitavo. Um oitavo é um pouco menor, então um sexto maior que um oitavo. E um oitavo é maior do que um dozeavos. Eu acabei colocando aqui, inclusive, na ordem aqui do maior para o menor. Mas o que era que a questão estava pedindo? Qual deles pintou uma parte maior da folha? Foi a Camila. Então, a resposta aqui seria o quê? Camila. E aí a gente vai para a próxima parte agora, que é a parte onde a gente vai falar de comparação de frações com numeradores e denominadores diferentes. Continuando então, vamos lá. Olha só, frações com numeradores e denominadores diferentes. A gente vai usar um exemplo também para a gente representar a situação aqui e resolver. Olha só, diz o seguinte: Vanessa e Túlio compraram respectivamente 2/5 e 1/4 das camisetas vendidas na parte da manhã de uma loja. Qual dos dois comprou mais camisetas? Aí o que foi que eu fiz? Já coloquei uma barra para cada um deles, tá? Lembrando que as barras precisam ser do mesmo tamanho para a gente representar. Aí olha só, o que acontece? A barra aqui, no caso, a primeira, eu dividi aqui, olha, em 1, 2, 3, 4, 5. Isso aqui está representando o quê? A fração 2/5, tá? Que aí eu dividi em 5 partes. Vou considerar quantas? 2. Então eu vou pintar aqui 2 partes. Ó. A outra fração é a fração 1/4. Que a fração 1/4 foi que eu fiz? Dividi em 4 partes, vou considerar só uma. Olha só, 1/4 é esse tamanho aqui, 2/5 é esse tamanho. Resumindo então, 2/5 aqui, ele vai ser maior do que 1/4, que é a outra fração. Quem é a fração 2/5? É a fração de Vanessa. Então a resposta aqui seria quem? Vanessa. Tá? Isso daqui é uma das formas de a gente fazer, como a gente viu nos exemplos anteriores. Nos exemplos anteriores eu mostrei na barra e depois eu passei para vocês a informação de qual é a situação que vai tornar uma fração maior do que a outra. Aqui, essa é uma das formas de resolver, utilizando a barra. A outra forma seria eu procurar movimentar, mexer essas frações de forma que eu tenha frações equivalentes, só que essas frações fiquem ou com os numeradores iguais ou com os denominadores. No geral, o que a gente faz? A gente deixa esses denominadores iguais. E para isso a gente tem algumas técnicas para fazer isso. Vamos lá? Eu vou pegar aqui as frações 2/5 e 1/4. Olha só, o que eu posso fazer aqui para resolvê-las? Utilizar frações que sejam equivalentes, onde eu fique com os denominadores iguais. Por quê? Porque a gente já viu agora há pouco nos exemplos anteriores que quando os denominadores são iguais fica muito mais fácil da gente comparar. Então olha só, uma das dicas para vocês. Observe o seguinte, o denominador dessa fração é 4. Então o que eu faço? Eu vou amplificar a fração de cima, multiplicando por esse mesmo número que aparece aqui. Ó. Então, vezes 4, vezes 4. Lembra que isso aqui é propriedade de fração equivalente. Eu vou acabar tendo uma fração equivalente que representa os mesmos 2/5. Tá? E na fração de baixo? Para eu fazer a amplificação da fração de baixo, eu olho para o denominador da outra fração e multiplico a fração daqui de baixo justamente por esse valor, que é 5. Ó. E aí eu vou ter uma fração equivalente também. Por que eu fiz isso? Porque 5 vezes 4 e 4 vezes 5 dá o mesmo resultado. Aqui eu vou conseguir igualar os denominadores. Então, olha só. Vou multiplicar a parte de cima. 2 vezes 4, 8. 5 vezes 4, 20. Aqui embaixo, ó, 1 vezes 5, 5. E 4 vezes 5, 20. Olha só. As duas frações agora têm o 20 como denominador. Só que quando eu olho para o numerador, o maior numerador é o de cima. A gente viu agora há pouco. Quando os denominadores são iguais, o maior numerador vai representar a maior quantidade. Então, 8/20 vai ser maior do que 5/20. Isso quer dizer o quê? Lembra que 8/20 ele representa o mesmo dos 2/5. Então, é a mesma coisa que eu disser que 2/5
é maior do que 1/4. Tá? Então aqui é outra forma da gente identificar a mesma coisa e identificar qual é a fração que vai ser maior do que a outra. Ah, existem outras formas? Existem muitas outras formas. Exemplo, se eu pegar aqui 2/5 e 1/4. Vamos lá. O que eu posso fazer aqui para a gente fazer essa comparação? Eu posso só multiplicar esses dois aqui, que aí o que eu vou ter? 5 vezes 4? 20. Vai ser o valor que eu vou ter para cada uma das frações. Vai ser 20. Eu multiplicando esses dois. E aí eu pego e multiplico cruzado aqui. 2 vezes 4, 8. E 5 vezes 1, 5. Olha só, eu tenho 8/20, maior do que 5/20. Mesma coisa de novo. Isso garante pra gente o quê? Que os 2/5 aqui, 8/20, a gente acabou até de ver que 8/20 ele representa justamente o 2/5. Isso vai querer dizer pra gente que o 2/5 ele é maior do que 1/4, que os 5/20 é igual tá aqui em cima, ele representa 1/4 pra gente. Então isso garante de novo uma outra forma de resolver. Existem muitas outras formas. Exemplo, tem outra forma de resolver? Tem. Vamos lá. Eu posso fazer aqui, quando eu tenho os 2/5 e 1/4 para a gente trabalhar, eu posso fazer MMC dos denominadores. Como seria MMC dos denominadores? Eu vou pegar aqui o 5 e o 4, separa ele por vírgula, e a gente vê por quanto que dá para dividir, sempre procurando dividir do menor para o maior número possível. A gente vai dividir por números primos. O menor número pelo qual dá para a gente começar a dividir é por 2. Por quê? Porque eu tenho um número que é divisível por 2, que é o 4 aqui. Então eu vou baixar o 5, vou fazer aqui 4 por 2, vai dar 2. Posso continuar por 2 porque ainda tem um número para dividir por 2. 5 não dá para dividir? Então baixa ele ainda. 2 dividido por 2 vai dar 1. Eu não tenho mais número divisível por 2, só tenho divisível por 5, que é o próprio 5. Então eu vou fazer aqui, 5 dividido por 5 vai dar 1, coloco o resultado aqui embaixo, e 1 só baixa porque a gente já tinha terminado. A gente vai só fazer a multiplicação desses valores para saber quem é o MMC. Para quem não lembra aí, MMC, menor múltiplo comum. Então, olha só, 2 vezes 2, 4, 5 vezes 4, 20. Então, 20 vai ser o nosso MMC. 20 vai ser o denominador para as duas frações. Só que, como eu utilizei aqui uma mudança nos denominadores, eu tenho que descobrir quem vai ser o novo numerador. Lembra que eu estou trabalhando com equivalência de frações. Nesse formato, o que eu tenho que fazer? Pegar esse novo denominador, dividir pelo anterior, o resultado daqui multiplicar pelo de cima. Aí eu vou ter o número de cima. 20 dividido para 5 vai dar 4. 4 vezes 2 vai dar 8. Olha o que apareceu de novo. 8/20 igual apareceu aqui, igual apareceu aqui. Então, observa aqui. São procedimentos diferentes, mas que te levam para o mesmo caminho. A mesma coisa que eu fiz aqui, eu tenho que fazer aqui. 8 dividido para 4 vai dar 5. 5 vezes 1, 5. Olha a outra fração que apareceu. 5/20, que era a mesma coisa que aparece lá na outra situação. Então, de novo, 8/20 maior que 5/20. Isso quer dizer, então, que a fração 2/5 ela é maior do que a fração 1/4. Então, aqui são várias formas diferentes da gente representar a mesma coisa, tá? Então, o que eu preciso fazer no final das contas? Igualar os denominadores para ver qual é que vai aparecer, que vai apresentar um numerador maior. Aquele que apresentar um numerador maior vai ser a maior fração, vai ser o maior valor que a gente tem. Galera, essa era a aula que a gente tinha para hoje. Se você gostou, deixe seu like, inscreva-se e ative o sininho para receber as notificações das próximas aulas. Até mais, galera. Valeu!